Era uma noite chuvosa em Lisboa, quando Ana Sofia, com as mãos tremendo ligeiramente, deixou uma nota escondida entre as páginas de um livro antigo na cadeira de leitura de António Oliveira. Não era uma sugestão literária inocente, como as que ela fingia deixar nas semanas anteriores. Era uma acusação velada, um sussurro de veneno que ecoava o passado sombrio que a consumia. Ana havia entrado naquela mansão como uma simples empregada de limpeza noturna, contratada para varrer o pó dos corredores e das estantes da imensa biblioteca particular. Mas, no fundo do seu coração, batia um pulso de fúria antiga, uma ferida que nunca cicatrizara desde que o pai dela, um humilde professor de literatura na Universidade de Coimbra, se suicidara após ser arruinado por um esquema fraudulento orquestrado por homens como Oliveira. Ela descobrira, através de velhos jornais amarelados que a mãe guardava como relíquias dolorosas, que António, então um jovem empresário ambicioso no setor editorial, havia sido o pivô daquela ruína, falsificara contratos, manipulou investimentos e traiu parceiros para ascender à fortuna. O pai de Ana perdera tudo, a cátedra, a reputação, a vontade de viver. E agora, ali estava ela, infiltrada na casa do homem que representava toda aquela traição, fingindo arrumar livros enquanto planejava a sua derrocada. A biblioteca de Oliveira era um monumento à ostentação, com prateleiras de mogno que subiam até ao teto alto, escadas rolantes de ferro forjado e poltronas de couro que cheiravam a riqueza acumulada. Em Portugal, onde a herança cultural é como um fado melancólico que se entranha na alma, uma coleção assim seria invejada por qualquer académico. Mas para Ana, era um labirinto de oportunidades para a vingança. Ela começara devagar, reorganizando os volumes não por capricho, mas para vasculhar documentos escondidos entre eles, cartas antigas, contratos esquecidos, provas que poderiam expor o passado sujo de António. Todas as noites, enquanto o resto da equipa de limpeza se ocupava com os salões vazios, Ana mergulhava naquela desordem literária. Encontrava romances de Eça de Queiroz misturados com biografias de figuras políticas, e entre eles, fragmentos de verdade que a faziam cerrar os dentes. Como um lobo à espreita, pensou ela, recordando o ditado português que a avó lhe contava nas noites de Alentejo, onde crescer entre olivais e silêncios profundos. A sua formação em literatura portuguesa na Universidade Nova de Lisboa, que tanto prometera mas nada entregar além de dívidas e rejeições em editoras, agora servia de arma. Ela arrumava os livros por temas, filosofia ao lado de ética empresarial, romances de traição perto de memórias políticas, e deixava sugestões que pareciam inocentes, mas que na verdade eram iscas para ganhar a confiança dele. António Oliveira era um enigma para os empregados, um homem de meia-idade, viúvo, que construíra um império editorial em Lisboa, publicando best-sellers mas também manipulando o mercado com subornos e alianças sombrias, como os rumores sussurravam nos cafés da Baixa. Ele raramente aparecia, preferindo o isolamento da sua biblioteca, onde lia até altas horas, como se os livros fossem escudos contra a culpa que Ana imaginava que o atormentava. Ela ouvia histórias dos outros criados, ele despediu o último bibliotecário por mexer num volume sem permissão, mandou-o embora sem pestanejar, como se fosse lixo. Isso só alimentava a raiva de Ana, que se acumulava como uma tempestade no Atlântico, lenta mas inevitável. Os pais dela, operários numa fábrica têxtil em Porto, haviam tentado dissuadi-la de perseguir aquele sonho literário, dizendo que, em Portugal, os livros não pagam contas, filha, melhor arranjar um emprego estável. Mas após a morte do pai, a mãe mergulhara num silêncio depressivo, e Ana jurara, aos 22 anos, que vingaria aquela perda. O emprego de limpeza viera como uma bênção disfarçada, flexível, noturno, e com acesso à mansão de Oliveira. É temporário, dissera a si mesma, mas no fundo sabia que era o início do fim para ele. Nas primeiras semanas, Ana limitava-se a observar, a reorganizar discretamente. Encontrou um livro de contos de Sofia de Mello Brainer Anderson ao lado de um tratado sobre fraudes financeiras, ironia que a fez sorrir amargamente. Começou a deixar notas, se apreciou esta visão poética da injustiça, talvez encontre ecos em obras sobre traições históricas. Assinava como uma leitora atenta, mantendo o anonimato para não levantar suspeitas. Mas cada nota era um anzol, puxando-o para mais perto da armadilha. António começou a responder indiretamente, os livros sugeridos desapareciam, reaparecendo em sessões reorganizadas, como se ele aceitasse o diálogo mudo. Ana sentia o coração apertar-se, a imitação de colaboração literária era perfeita para mascarar a sua busca por provas. Uma noite, ao vasculhar uma prateleira alta, encontrou uma caixa velha com cartas, correspondências de anos 90, onde António admitia, em termos velados, ter sabotado o investimento do pai dela para benefício próprio. Traição como um vinho envelhecido, murmurou ela, e quando um provérbio português sobre males que pioram com o tempo. A dor subiu-lhe à garganta, misturando-se com a fúria, o silêncio da mãe, as noites em que chorara sozinha, tudo por causa daquele homem. A tensão crescia como um fado que se alonga, nota a nota.
Ana tornava-se mais ousada, deixando sugestões que aludiam diretamente ao passado, livros sobre vingança em Camilo Castelo Branco, com notas sobre o preço da traição que devora a alma. Ela notava mudanças na biblioteca, livros devolvidos com marcações, como se António estivesse a morder a isca. Mas o isolamento dele alimentava a paranoia de Ana, e se ele soubesse? E se a estivesse a observar? Em Portugal, onde a lei protege os poderosos com advogados astutos, ela sabia que uma acusação sem provas sólidas seria inútil. A sua mente girava em círculos de dúvida, o trauma do suicídio do pai manifestando-se em insônias e pesadelos onde via o corpo dele, pendurado como uma sombra acusadora. Não posso falhar, pensava, recordando o rosto envelhecido da mãe, que vivia agora numa pequena casa em Sintra, dependente de uma pensão miserável. A vingança não era um capricho, era a única forma de curar aquela ferida coletiva, de romper o silêncio que o sufocava. Então, veio o momento que acelerou tudo. Numa nota deixada por António ao lado da cadeira, à minha misteriosa curadora, as suas sugestões iluminam esta coleção velha. Gostaria de conhecer a mente por trás delas. O coração de Ana parou, era uma armadilha. Ou uma oportunidade. Ela respondeu com uma nota mais pessoal, assinando pela primeira vez com o nome falso, Sofia, sugerindo um livro sobre segredos familiares. Mas no fundo, planeava o golpe, usar aquela confiança para aceder ao estudo privado dele, onde guardava os documentos mais incriminadores. A chamada veio numa manhã cinzenta, enquanto Ana regressava do turno, exausta mas alerta. Senhorita Mendes, disse a assistente de António, com voz seca. O Sr. Oliveira deseja vê-la no estudo às 14 horas. Ana sentiu o sangue gelar, o jogo mudara. Vestiu-se com simplicidade, uma saia preta e blusa branca, como uma moura encantada pronta para o confronto, e dirigiu-se à mansão pela entrada principal, ignorando os olhares curiosos dos criados. O estudo era um ninho de segredos, com paredes forradas de livros e uma secretária atulhada de papéis. António levantou-se, alto e imponente, com olhos escuros que pareciam perfurar almas. Senhorita Mendes, obrigado por vir. Suponho que saiba porquê. Ana engoliu em seco, preparando-se para negar tudo. Mas ele sorriu, um sorriso que enraiveceu mais. Via nas câmaras, reorganizando a biblioteca. As suas notas são brilhantes. Ele mostrou um tablet com filmagens, e Ana sentiu a raiva borbulhar, ele vigiara-a como um predador. Mas fingiu surpresa, deixando que ele continuasse, estou a perder a visão, uma doença genética. Os livros são o meu refúgio, mas em breve não poderei lê-los. As suas sugestões deram-me esperança. A confissão dele, em vez de amolecer Ana, inflamou-a, como ousava falar de perda, quando roubara vidas. Ele ofereceu-lhe o emprego, bibliotecária pessoal, com salário alto, autoridade sobre a coleção. 150.000 euros por ano, mais benefícios. Confio em si para me guiar neste mundo literário. Ana aceitou, não por gratidão, mas por estratégia, agora teria acesso ilimitado. Os meses seguintes foram uma dança de sombras. Ana catalogava os livros durante o dia, lendo para António à tarde, escolhendo obras que o confrontavam sutilmente com temas de traição e remorso. Ouça esta passagem de Os Maias, dizia ela, com voz suave mas carregada, descrevendo famílias destruídas por ambição. António escutava, comentando com insights que revelavam a sua culpa velada, e Ana anotava tudo, construindo um dossiê. Mas o preço era alto, a proximidade com o inimigo corroía-a, sonhava com o pai, via traição em cada gesto dele, e o silêncio que mantinha, fingindo amizade, tornava-se uma prisão. A mãe, ao telefone, notava a mudança. Estás mais distante, filha. Como um rio que seca por dentro. Ana respondia com mentiras, mas o trauma aprofundava-se, transformando-a numa casca vazia. A vingança explodiu numa tarde de verão, quando Ana encontrou o contrato original que provava a fraude contra o pai. Confrontou António no estudo, voz tremendo de fúria acumulada: você destruiu a minha família. O meu pai enforcou-se por sua causa. Ele empalideceu, negando debilmente, mas as provas eram irrefutáveis. Ana divulgou tudo anonimamente para a imprensa portuguesa, invocando leis de transparência e anticorrupção que em Portugal punem tais crimes com multas e prisão. O escândalo arruinou Oliveira, a empresa desmoronou, a reputação evaporou-se, e ele, já cego, isolou-se na mansão vazia. Mas a vitória de Ana foi amarga. A mãe, ao saber, sofreu um infarto do choque, e Ana viu-se sozinha, assombrada pela culpa. A vingança é como o mar, devolve o que leva, mas salgado, pensou, e quando a sabedoria portuguesa. A biblioteca, outrora ponte para a justiça, tornara-se tumba de memórias quebradas, e Ana, livre mas destroçada,
Questionava o preço da sua escolha silenciosa.